Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Esta aqui é a disciplina de religiões comparadas. Vamos estudar sobre Ário, presbítero de Alexandria. Primeiro, Alexandria era um centro intelectual do mundo antigo. Os judeus faziam uma leitura platônica da Bíblia hebraica. E a igreja que se instalou ali no Egito também foi influenciada pelo platonismo. O principal de nós entendemos é que Platão ensinou a diferença entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Este mundo sensível é o mundo prisão. O mundo das ideias é o mundo original. No mundo das ideias, houve a criação das almas. Acontece que essas almas elas caíram em pecado, erraram o alvo. E aí elas precisam passar agora por uma purgação. Essa purgação acontece aqui no mundo sensível, mundo das imagens, mundo dos sons. Mas é um mundo que ele está nublado. E por quê? Por causa que os erros dos sentidos induzem os homens a errarem nos seus pensamentos. Onde que está a salvação de acordo com o platonismo? Está na contemplação das ideias no mundo original. O que deve acontecer por meditação, reflexão e levar uma vida de filósofo. Platão dá origem à filosofia que leva o homem à contemplação do mundo das ideias. Depois de Platão, surgiu o neoplatonismo, que é uma releitura de algumas doutrinas de Platão. Esse é que está instalado ali no Egito, em Alexandria. Ário é influenciado pelo platonismo. Ele não consegue entender a encarnação do Verbo de Deus do jeito que o Evangelho de João ensina. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Como assim? Lembre-se que o Egito é um centro cultural onde a sinagoga ela tem forte influência. E a sinagoga dos judeus é monoteísta. Não tem como ela admitir a existência de três pessoas, um só Deus, como o trinitarianismo ensina. E por influência da sinagoga, a igreja de Alexandria tem dificuldades com a doutrina da plena divindade do Senhor Jesus. Agora que você sabe disto, Ário ele era um homem influente, eloquente. A exposição que ele fazia das escrituras era muito convincente. E para ajudar, o Império Romano era simpatizante ao arianismo. Muitas e muitas igrejas no mundo antigo eram de profissão de fé ariana. A aristocracia da igreja também dava predileção para o arianismo, em contraste com o trinitarianismo. Basicamente, o que o arianismo ensina? Jesus é Deus, mas não o Deus uno. Jesus é Deus gerado por Deus, mas não eternamente, gerado a partir de um ponto da criação. Por isso, um Deus menor. Talvez você queira confundir com o demiurgo de Marcião, mas lembre-se, Marcião ensinava que o demiurgo é o Deus do Antigo Testamento. Isto o Ário não faz. O que o Ário faz? Diz que o Senhor Jesus é Deus com o nosso D minúsculo, né? Em contraste com o Deus com D maiúsculo. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele tem uma divindade secundária. E assim, mantém-se aquela noção unitarista do judaísmo, não se perde de vista a divindade do Senhor Jesus, mas não o adora como sendo Deus de Deus, como propõe o Credo Niceno. Você pode acompanhar aqui no nosso livro texto. O arianismo foi criado por Ário, que fora discípulo de Luciano de Antioquia. Luciano ele foi um bispo importante bem, na história da igreja antiga. Ário era presbítero em Alexandria, no Egito, e viveu por volta dos anos 256, 536. Os pontos principais da doutrina de Ário são: Deus é ímpar e não gerado. 2.
O Logos, Cristo, é um intermediário entre Deus e o homem. 3. Segue-se daí que o próprio Logos foi criado por Deus. 4. O Logos encarnado, Jesus Cristo, é inferior a Deus. Como você vê, é um ataque direto à plena divindade de Jesus. Como que isso se resolve, professor? Qual que é o problema de eu crer numa semidivindade de Cristo? De que ele não é Deus. Primeiro problema, a negação do Evangelho. E não é só de uma parte do Evangelho. É a negação plena do Evangelho porque os apóstolos ensinaram isso. Nós dissemos pela Bíblia que ela é inspirada por Deus, que o Espírito Santo é quem revelou a plena divindade de Jesus. Segundo, se Cristo não for Deus, nós estamos cometendo idolatria, é um sacrilégio, porque nós adoramos ao Senhor Jesus. Nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não três deuses, não três adorações, uma única adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, um único Deus. Terceiro, nós estamos em uma contradição flagrante com a nossa profissão de fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia revela que Jesus é Deus conosco, que em igualdade ele é adorado com o Espírito Santo e o Pai, e agora a gente começa a negar, quer dizer que nós estamos numa contradição lógica, dizemos uma coisa e cremos em outra. Quarto, o problema do pecado não está solucionado, porque Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus. E quando ele é revelado no Apocalipse, ele aparece no meio do trono de Deus. Nenhum dos animais, dos anciãos, dos anjos, aparece no meio do trono de Deus igual o Cordeiro. E por quê? Porque só Deus pode assentar-se no trono de Deus. Os demais estão ao lado, estão juntos. Veja só, o problema do pecado não está solucionado. Por quê? Porque alguém criado teria sido sacrificado em favor de um pecado que ofende Deus eternamente. Para haver uma satisfação perfeita quanto aos pecados, é necessário que o Cordeiro seja perfeito, imaculado. Perfeito é só Deus. Usamos assim as metodologias da filosofia para poder defender a doutrina da Trindade. Ário, embora fosse bem instruído, usasse também metodologia da filosofia, ele cometia estes erros de contradição. Vamos, porém, convir que o Novo Testamento não estava pronto ainda, mas os textos do Novo Testamento já estavam prontos, já eram utilizados pela igreja. Não foi um acidente de percurso, não foi um sem querer, aconteceu mesmo. Atanásio era defensor do trinitarianismo, diácono também na igreja de Alexandria. E como as forças políticas estavam ao lado de Ário, Atanásio ele foi exilado por 5 vezes durante toda a sua vida. E por que exilado? Uma vez que ele defendia o trinitarianismo. O concílio de Nicéia era trinitário, mas não foi acatado por Constantino e pelos demais imperadores. Embora os bispos dessem vitória para o trinitarianismo, as igrejas arianas continuavam influenciando intelectualismo, aristocracia, populismo, números, quer dizer, contingente. Para vencer o arianismo, demorou uma temporada, outros concílios foram feitos, as igrejas arianas foram aos poucos diminuindo o seu contingente, tendo menor influência, até que por fim o arianismo foi definitivamente condenado como sendo heresia. Acompanhou? Bom, do arianismo, aqui no nosso livro-texto, nós vamos dar um salto e nós vamos para a doutrina das testemunhas de Jeová. Você vai encontrar aí na lição de número 3, na página 13. O nome Testemunhas de Jeová
foi adotada em 1931 pelo movimento fundado por Charles Russell, na década de 1870. Russell nasceu no ano de 1852 em Pittsburgh, Pensilvânia. Era de família congregacionalista, mas reagiu fortemente contra sua criação religiosa. Com a idade de 18 anos, começou uma classe bíblica em Pittsburgh e esse grupo cresceu até tornar-se a organização que hoje conhecemos como as Testemunhas de Jeová. Vamos descer aqui para alguns dos seus ensinamentos. Primeiro, abraçaram o arianismo. Cristo, entre as Testemunhas de Jeová, também não é Deus. Não pode receber a adoração. Quem recebe a adoração é unicamente Jeová. Aí, obviamente, eles estão rejeitando o marcionismo, porque o marcionismo diz que Deus, Jeová, é um Deus mau, é um Deus falso. As Testemunhas de Jeová não dizem isso. Dizem que Deus, Jeová, é o único Deus verdadeiro. Portanto, eles têm aí o unitarismo na base da doutrina deles. Como eles fazem uma leitura judaica da Bíblia, a alma morre. Quando que a alma morre? Justamente na hora da morte clínica, porque para eles o sangue é a alma da pessoa. São materialistas. Entre os seus ensinamentos, já negando a divindade de Jesus, negam também a divindade do Espírito Santo, chamando ele de a força ativa de Deus. Esta força ativa, eles dizem, é igual à energia elétrica que passa pelos fios, só que ela é impessoal, não tem pessoalidade, sentimentos ou coisas parecidas assim. É uma força ativa, é um braço estendido de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, mas ele é o Filho criado por Deus. Pode ser chamado de primogênito da criação. E quando é chamado de unigênito, não deve se desconsiderar que ele teve um princípio, portanto, um Deus menor. Fez a salvação da humanidade e agora a salvação está atrelada à obediência aos ensinos da Sociedade Torre de Vigia, que é a casa publicadora das Testemunhas de Jeová. As publicações são periódicas e é necessário tornar-se testemunha de Jeová para alcançar a salvação. Submeter-se aos critérios das publicações da Torre de Vigia. Tornar-se também um divulgador das publicações, um agente de campo. Tem que cumprir as suas metas, as suas cotas também. Entre as Testemunhas de Jeová, a Santa Ceia acontece uma vez por ano, em lugares que são pré-determinados por eles. São grandes encontros das Testemunhas de Jeová, mas elas não participam do pão e do vinho. Por quê? É oferecido, mas somente os 144 mil é que tem direito de comer. Quem é que sabe quem são os 144 mil? Cada eleito sabe. Caso uma testemunha de Jeová não faça parte dos 144 mil e venha a comer do pão e beber do cálice, faz isso indignamente. Esses são testemunhos que eu colhi pessoalmente com testemunhos de Jeová que participam destes movimentos, que participam destes encontros. Sobre a vida eterna, no Deus, diz eles, vai ressuscitar as testemunhas de Jeová para um milênio. No final dos tempos, eles chamam de um sistema de coisa. No final dos tempos, Jesus Cristo volta, os mortos serão ressuscitados, mas não todos. Os mortos serão ressuscitados para o reino milenial de Jesus na terra. Uma vida boa. As pessoas continuarão nascendo, mas depois elas morrerão, caso não venham a adotar ou a praticar os ensinos das Testemunhas de Jeová. Quanto aos céus, é apenas para os 144 mil, as 144 mil testemunhas que só Jeová Deus conhece. Esses são alguns dos ensinamentos. Entre eles, não existe assim uma defesa pela prática da política, não há uma defesa para o serviço militar, não há uma defesa para a transfusão de sangue. As testemunhas de Jeová devem casar entre si. É o ancião quem toma conta do salão do reino das testemunhas de Jeová. Aqui são doutrinas gerais. O preocupante
é a negação da plena divindade de Jesus e do Espírito Santo, e as mesmas regras se aplicam. Portanto, o sacrifício foi imperfeito, já que foi oferecido por uma criatura e não por Deus. Jesus seria o Cordeiro de Deus apenas metaforicamente. Bom, esses ensinamentos do arianismo veio para as testemunhas de Jeová, e todos eles atacando a divindade de Jesus. Agora vamos retornar em nosso livro-texto para estudarmos um pouco sobre o apolinarismo. Está na página 9. O apolinarismo é o nome de uma heresia do século IV que leva ao nome do seu originador, Apolinário o Jovem. Apolinário nasceu entre 300 e 315 e morreu pouco antes de 392. Vamos diretamente para as doutrinas, tá bem? O desvio central do apolinarismo, da ortodoxia posterior de Calcedônia, começou na tricotomia platônica. O que é Calcedônia? O Concílio de Calcedônia ele é considerado o mais importante de toda a cristologia, inclusive mais importante que o Concílio de Nicéia. E por quê? Porque ali é definido a plena humanidade de Jesus e a plena divindade de Jesus. As duas naturezas do Senhor, a natureza plenamente humana e a natureza plenamente divina. Essas duas naturezas não podem ser confundidas. Cristo mantém elas distintamente. Estão unidas hipostaticamente em uma só pessoa. Jesus não sofria de esquizofrenia, às vezes pensando que ele era Deus, às vezes pensando que ele era homem. Jesus tinha plena consciência de sua divindade quanto ao Pai e plena humanidade quanto a nós. As duas naturezas não se confundiam, mantinham a sua distinção, mas se uniam em uma só pessoa, que é o Cristo. Você deve estudar também o credo, ou símbolo que a gente chama também de Calcedônia. No caso aqui, Apolinário ele tem uma confusão. A confusão a gente vai ver que ele quer manter a consciência de Jesus. Não é que ele é um herege deliberado, mas ele rejeita a fórmula, ele rejeita o símbolo. O homem era visto como corpo, alma sensível e alma racional. Estou lendo o livro-texto. Apolinário achava que, se a natureza humana de Jesus, de Cristo, não foi diminuída de alguma maneira, então o dualismo seria o resultado. Além disso, se alguém ensinava que Cristo era um homem completo, logo Jesus tinha uma alma racional humana que residia o livre-arbítrio. E sempre que havia livre-arbítrio, havia pecado. Segue-se, portanto, que o Logos assumiu somente um corpo e a alma sensível que era estritamente vinculada a este. O próprio Logos, ou Verbo, tomou o lugar da alma racional na humanidade de Jesus. Aí você percebe uma mistura de ensinos gnósticos, porque os gnósticos dizem que Cristo não podia possuir um corpo, porque afinal de contas o corpo ele é pecaminoso, o corpo ele é material, a matéria é a causa do mal. De acordo com o gnosticismo, Jesus ele era aparentemente humano, mas ele não era humano. Aí vem o docetismo. Agora nós temos o apolinarismo. O Logos, ele assumiu a alma humana de Jesus, racional de Jesus, assim. Cristo tinha um corpo físico, natural, comum, passível de morte e de sofrimento, e, no entanto, a alma de Jesus não era plenamente humana, naturalmente humana, era o Logos, o Verbo. O corpo, o invólucro, era humano, mas a alma de Jesus era divina. O divino assumiu a forma humana e somente isto. Então aquelas fraquezas, aquelas debilidades, aquelas necessidades humorísticas da alma, psicológicas, sentimentais da alma, ela está totalmente absorvida pelo Logos.
E isso nega a plena humanidade de Jesus. Ário estava negando a plena divindade de Jesus. Apolinário está negando a plena humanidade de Jesus. Confusão. Confusão quanto às naturezas. Confusão quanto à eternidade de Cristo. Confusão quanto à temporalidade de Jesus. A confusão é que Cristo ele ganhou uma alma humana quando ele nasceu. Cristo ele ganhou um status de divindade quando ele nasceu. Cristo tinha apenas uma aparência humana, mas não era humano. Era um holograma, era um fantasma, era uma projeção. Quem que é Cristo? Nós estamos minimizando o problema. Por que minimizando? Estamos muito distantes do século II, III e IV. Mas esse problema atormentava os teólogos, atormentava nas pregações. Até hoje, quando a gente ouve muitas e muitas homílias, muitas e muitas mensagens de pregadores que são informados, mas não receberam uma formação teológica, são bem intencionados, mas na boa intenção, cometem graves erros na cristologia. Até hoje, a gente percebe, a gente identifica, vê imediatamente traços de gnosticismo, marcionismo, arianismo, apolinarismo, russelismo, confusão quanto à pessoa do Senhor Jesus. Professor, como que faz? Leitura dos evangelhos, meus irmãos. Leitura dos evangelhos, aceitar a canonicidade da palavra de Deus, aceitar a primazia do evangelho para tratar sobre Cristo, o que os apóstolos escreveram. Mas, professor, nós estamos com tradução em mãos. Nós estamos com tradução, mas a tradução ela tem as tradições. A nossa tradução não veio do dia para a noite, como acontece com a nova tradução que as Testemunhas de Jeová trazem. A nova tradução das Testemunhas de Jeová, ela é baseada em quê? Qual que era a profundidade de conhecimento que Charles Taze Russell tinha do grego do Novo Testamento? Mesmo que Rutherford tenha vindo depois, mesmo que hoje a Sociedade Torre de Vigia já tenha feito várias e várias revisões na sua tradução, ainda assim, quando ela é comparada com as outras traduções, pouquíssimos manuscritos dão base para diminuir a divindade de Jesus, e justamente esses manuscritos eles são os mais distantes da tradição bíblica. Como tradição, professor, eu tenho aqui, Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Vulgata, a Bíblia Ecumênica Brasileira, a Nova Versão Transformadora, tenho aqui uma versão da CNBB, tenho uma versão da Editora Vida, eu tenho aqui a Bíblia Apologética, aqui eu tenho também a minha Bíblia de Estudo de Genebra. Você vai pegando a palavra de Deus conforme ela foi traduzida, de geração em geração, de povo a povo, de língua para língua, de idioma para idioma. Essa tradição ela vem mantendo uma linha, e esta linha sempre utiliza os manuscritos sobre a divindade plena de Jesus, a humanidade plena de Jesus, a divindade do Espírito Santo. Você tem um corpo teológico ortodoxo. E a gente quer se afastar dessa ortodoxia para abraçar as heresias. Aí tornar-se um heresiarca. Redescobrir o evangelho. Aí cria-se o sectarismo. Sectarismo é essa postura teológica ou filosófica de seccionar, cortar o ramo da árvore e dizer que o galho é a árvore e que a árvore está condenada. Sectarismo. Junto com o sectarismo vem o exclusivismo teológico. Só a nossa doutrina está verdadeira. Só a nossa igreja é a verdadeira, só a nossa doutrina é verdadeira. Portanto, salvação só na nossa igreja, que é uma seita. Já expliquei aqui na aula anterior.
A seita, ela é um braço do ramo principal. O ramo principal é o cristianismo. E junto ao cristianismo, ou ramificando do cristianismo, vem as seitas. O que você pode fazer no estudo das religiões comparadas? É isso que eu estou dizendo. Bíblia sobre Bíblia. Tradução sobre tradução. Examinar as tradições. Ouvir o que a alta crítica tem a dizer. O que a baixa crítica tem a dizer. Estudar de uma forma panorâmica a história da igreja, a história da Bíblia, a história das doutrinas cristãs. Perder aquela infantilidade de imaginar que a doutrina já está pronta, já veio pronta. Não veio pronta. Foi estudada, foi defendida, foi atacada, foi transmitida, foi preservada, continua sendo atacada. E você, adotando agora uma postura de um apologeta, fará a defesa da doutrina. Apolinário atacou a plena divindade, a plena humanidade de Jesus, porque ele queria salvar a dignidade de Cristo. Ele queria defender que Cristo só podia ser perfeito porque era Deus. E que ele era Deus o tempo todo. E que seria incompatível se pensar em Jesus, por exemplo, não sabendo o dia e a hora da sua volta. Não tem como pensar isso. Aí você, hoje, ouve os sermões e o pessoal fala, pois é, naquele tempo Jesus não sabia. Hoje ele sabe. Mais uma vez você está pegando um nó górdio para desatar. E por quê? Porque o Cristo disse, daquele dia e hora, ninguém sabe. E quando ele fala ninguém, ele se coloca neste ninguém. Nem o Filho, nem os anjos, unicamente o Pai. E agora, Cristo sabe ou não sabe o dia da sua volta? Ele diz, só o Pai. É assim, é um fim de papo. Aí você fala, não, mas agora ele sabe. Agora ele sabe por causa que agora ele é Deus. Quer dizer que ele passou por um adocionismo. O que é o adocionismo? O adocionismo ele ensina isto. Deus adotou o Senhor Jesus. E como Deus adotou o Senhor Jesus, agora ele é Deus. Agora ele sabe. Estou simplificando a doutrina para vocês. Apolinário opunha-se tanto à noção ariana, doutrina de Ário, da mutabilidade do Logos, como a noção completa da união das naturezas divinas em Jesus. Apolinário afirmava que na encarnação, o Logos tornou-se carne, tomando o lugar da alma humana racional na pessoa de Jesus Cristo. A doutrina de Apolinário foi condenada no Concílio Geral de Constantinopla em 381. O trabalho apologético está progredindo. Nós agora vamos fazer uma pequena pausa, tá bem? Para que você possa aí fazer suas anotações e reflexões. Daqui a pouco nós retornamos com a terceira palestra. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera.